Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma lista que saiu alguns meses atrás. Eu acho que saiu em julho, mas eu não tenho certeza se foi exatamente nessa época. Foi a lista dos 100 melhores livros do século, segundo o New York Times. Eles fizeram duas modalidades da lista, eles fizeram uma lista que era tipo pelos críticos e depois uma lista pelo público em geral, tipo eu e você. Eu não sei exatamente como é que foi a segunda votação, mas eu sei que na primeira eles selecionaram um número X de votantes, eu acho que foram 500 e poucos votantes, e as pessoas se decidiram, colocaram quais eram os títulos que eles achavam mais interessantes. Eu não sei se eles tinham exatamente um número X de obras que eles podiam votar. Eu acho que tinham, provavelmente, e depois, nessa segunda listagem, deveria ser um critério muito similar, só que tinha um público muito maior e as pessoas votaram, obviamente, em coisas diferentes. Eu sei que uma das principais críticas sobre a primeira lista é que a primeira lista era muito focada nos Estados Unidos, e a segunda também, mas a primeira mais do que a segunda, porque um dos principais critérios para a lista era que o livro tinha que ser pelo menos traduzido para o inglês. Então, assim, mesmo que não fosse um livro de língua inglesa, se ele não tivesse sido traduzido para os Estados Unidos, ele não poderia entrar na lista. E eu sei que teve alguns casos de livros que foram escritos antes do século XXI começar, mas foram traduzidos depois do século XXI começar, então eles acabaram entrando na lista. E eu separei 26 livros, eu tô com meu computador aberto aqui do lado, porque o que acontece? Eu fui dar uma olhada nessa lista, vi todos os títulos, a maioria eu não conhecia da primeira lista, muitos dos títulos eu realmente não conhecia. Eu separei 26 livros no total, mas eu acho que esses 26 livros, na época que eu separei, eram da segunda lista. Porque o que acontece? Eu fui dar uma olhada na primeira, e da primeira eu não li nenhum. Eu acho que eu tinha talvez uns 2 ou 3 livros que eu tinha vontade de ler, e o restante eu já não tinha, assim, nem ouvido falar, muitos deles. Eu vou deixar as duas listas traduzidas aqui embaixo, o Geek Freak traduziu elas, eu vou deixar aqui o link pra vocês, que vocês podem dar uma olhada, e também podem dar uma olhada no vídeo dele, que ficou bem legal. E da lista original eu coloquei aqui, ó, eu conheço 31, e é entre aspas, assim, já ouvi falar, não quer dizer que eu realmente conheço esses títulos, ou tenho contato com eles, mas já ouvi falar, já vi a capa, não parece estranho, mas dos 100 livros eu conheço 31 e eu não li nenhum. E dessa lista eu também conheço os 11 primeiros títulos, ou seja, eu basicamente conheço os mais famosos, porque depois os que vão chegando, sei lá pelo número 80, muitos deles eu nunca ouvi falar mesmo. E da segunda lista eu li 7. Eu não vou falar sobre a lista inteira, porque eu acho que assim, vocês podem dar uma olhada, muitos de vocês já ouviram falar, e eu acho que é muito mais interessante que eu fale sobre as coisas que eu conheço, ou que eu tenha algum contato. Então eu separei alguns títulos aqui, eu não sei quantos são no total, mas para poder comentar com vocês, alguns eu tenho interesse de ler, outros eu já li, e eu gostaria de dar algum comentário sobre eles. Achei um pouco estranho de que alguns títulos não apareceram na primeira listagem, sendo que são títulos que venderam muito, e eu sei que não é porque vende muito que deveria aparecer, mas mesmo assim eu acho que um livro que movimentou tanto a indústria, digamos assim, deveria ter um pouco mais de relevância nesse tipo de lista. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, pudessem se inscrever aqui no canal, deixar algum comentário e sua curtida aqui embaixo. Também, se forem comprar qualquer coisa durante essa época da Black Friday, por favor, não esqueçam de usar o link aqui do canal. Comprando por ele, o preço é igual para vocês, eu recebo uma pequena comissão, e assim vocês ajudam a apoiar o trabalho aqui do canal. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, e se quiserem seguir meu canal de promoções no Telegram, o link tá aqui embaixo. Eu vou tentar colocar algumas promoções agora durante a época da Black Friday, mas não tenho tanta certeza que vou conseguir colocar muitas nessa promoção. Eu sempre coloco coisas durante a época de promoções, mas nessa promoção da Black Friday acho que vai ser um pouco mais conturbado para mim, então talvez eu não consiga colocar tantas coisas, mas mesmo assim entra no canal que tá aqui embaixo, porque daí vocês já podem acompanhar as próximas promoções. Vamos começar com o título número 2, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver, e os títulos que eu vou falar aqui é importante dizer que é da segunda lista, ou seja, a lista do público. Ganhei ele recentemente e tô ansioso para ler ele. Eu li Cidade nas Nuvens, que é do mesmo autor, gostei, acho que foi uma experiência legal, e eu gostei da escrita desse autor, e o que eu sei desse livro é que ele se ambienta durante a Segunda Guerra Mundial, e você vai acompanhar um soldado alemão e uma menina francesa, mas eu sei que a gente vai acompanhar esses dois personagens. Também não sei se ele tem dois pontos de vista ou não, mas com certeza ano que vem esse é um livro que eu quero ler. O sétimo livro é Amanhã é Amanhã e Ainda Outro é Amanhã, que eu comecei a ler e eu abandonei. É um livro que a temática me interessa, a ideia me interessa, então são dois amigos que se conhecem na infância, se distanciam durante um pedaço da adolescência e acabam se retomando a amizade durante a vida adulta, e depois você vê que eles acabam também depois parando de conversar durante uma outra época mais na frente. A ideia é muito interessante, eles falam sobre jogos de videogame, produção, e eu acho isso legal e interessante, só que pra mim o livro teve um problema e foi por isso que eu larguei o livro. Muito besterol e muito palavrão, e assim, um ou outro palavrão eu até consigo, mas do jeito que tava indo, pra mim não tava me agradando, e eu fiquei triste com isso, porque eu li talvez uns 40 e poucos por cento, acho que eu li assim, perto de 300 páginas, e eu gostei da temática da história, mas eu acabei largando o livro por causa disso. E na lista original ele tá na posição 76.
O 8º livro é A Amiga Genial, que é da Helena Ferrante. Na lista original, esse livro tá na posição número 1. Eu já comecei a ler A Amiga Genial, eu li alguns capítulos e depois acabei largando, não sei, parecia um pouco parado na época. Hoje em dia eu tenho muita vontade de voltar a ler e eu sei que na lista original, eu acho que se não estão todos os livros dessa tetralogia napolitana, pelo menos os 3 primeiros estão. Mas eu acho que estão todos os livros lá e eu sei que os livros da tetralogia napolitana são muito populares, muitas pessoas gostam, vendeu bastante. E eu vou ser sincero que até pouco tempo atrás eu nunca nem tinha ouvido falar, mas hoje em dia eu tenho vontade de ler. Vamos ver se em alguma promoção aí mais pra frente eu consigo comprar esse box, porque agora ele tem um box com umas capas um pouco mais interessantes. Eu sei que trata sobre a amizade de 2 meninas, que é uma ideia talvez similar a Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. São pessoas que se encontram na infância e daí depois vão nessa coisa de se aproximam e se afastam e a vida vai acontecendo e as pessoas às vezes têm mais contato do que em algumas épocas do que em outras. É um livro que eu tenho interesse em ler, mas vamos ver quando é que eu vou conseguir ler. O 9º título é Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Na lista original ele tá em 9º lugar e eu tenho muito interesse em ler esse livro. É um livro que tá na minha lista dos indicados ao Nobel. Esse autor dele ganhou o Nobel, acho que foi em 2018 ou alguma coisa assim, 17. E é um autor japonês. Eu tenho interesse em ler esse livro, que eu não sei sobre o que fala. Eu sei que Clara e o Sol, eu acho que é Clara e o Sol, é ficção científica, mas esse Não Me Abandone Jamais eu não sei exatamente qual que é o estilo e nem sobre o que fala, mas tenho interesse em ler esse livro. Em 10º lugar também coloquei Estação 11, porque também tenho vontade. E na lista original ele tá na posição 93. Outro livro de ficção científica, eu acho pelo menos que é ficção científica, mas também não sei sobre o que fala. E chegamos na 14ª posição, que é Wolf Hall, que na lista original tá na posição número 3. O que eu sei sobre esse livro? Pouca coisa, sei que eu quero comprar ele, faz parte de uma trilogia e é um livro que acompanha, por mais que seja uma espécie de um registro histórico, ou pelo menos tem muitas pitadas de história nele, é um livro bastante ficcional que a gente vai acompanhar um homem que trabalhava pro rei da Inglaterra, não lembro qual que era o rei, daquela época da dinastia dos Tudors. E eu acho que parece interessante, ouvi falar bem. Ele é publicado no país pela Todavia. É um pouquinho caro, o livro custa uns R$ 75 na promoção, o preço cheio dele é uns 100. Então assim, se você comprar toda a trilogia pelo preço cheio, custa perto de R$ 300 ou 300 e poucos reais. Quero ver se consigo encontrar numa promoção pelo menos o primeiro volume, porque também não vou comprar tudo para depois acabar não gostando, então tenho vontade de ler, mas ainda preciso comprar esse aqui. O 19º é Americana, da Chimamanda, que na lista original tá na posição número 27. Eu já li dela um texto, que eu já não lembro qual que é o nome, mas é alguma coisa sobre feminismo. Já vi um TED Talk dela, que eu acho bem legal, e eu acho que talvez esse livro que eu li seja uma transcrição do TED Talk, não sei. Mas é um texto pequeno, assim, poucas páginas, talvez umas 30 ou 40. Eu gostei muito da maneira como ela fala, como ela se expressa. Esse livro é muito famoso e eu tenho vontade de ler algum texto dela, então coloquei esse aqui, porque inclusive tá na lista. Em 22º lugar tem Hamnet, que eu tenho entre aspas, é o livro que eu comprei em julho, até hoje não chegou, não sei quando é que a dona Amazon vai entregar, mas eu entrei no site da Amazon para dar uma olhada e continua aparecendo ele para vender na promoção, só que ele aparece sob encomenda, então eu acho que eles devem estar sem estoque desse livro. Vamos ver se até o Natal ele aparece por aqui, eu espero que sim, eu tenho esperança de que até o Natal eu vou ter ele aqui em casa. Passando para a posição número 32, é Cidade nas Nuvens, que eu já comentei com vocês, esse eu já li e eu gostei, e eu também tenho o livro. Eu acho que assim, é uma leitura interessante, é um livro grande que pode dar um pouco de medo, mas a leitura flui tranquilamente, não é um livro difícil de ler. Você tem esses 3 pontos de vista sobre uma mesma história e você vai vendo as histórias se desenrolando e como todas elas se ligam. Eu achei bem legal esse conceito, não é meu livro favorito, mas eu acho que vale muito a pena. Em 36º lugar, O Ano do Pensamento Mágico, que na lista original tá na posição 12. Sobre esse livro eu não sei nada, pra ser sincero, eu acho que fala alguma coisa sobre luto, mas eu não tenho 100% de certeza sobre isso, mas tenho interesse em ler esse livro. Uma Questão de Química tá na posição número 47, na lista original ele nem aparece, já li, gosto muito, tenho esse livro, minha irmã tá lendo atualmente. Acho que é um livro com algumas reviravoltas interessantes, mais do que isso ele trata temas importantes e interessantes. Eu acho que a narrativa é legal, tem personagens bem construídos, tem um andamento muito bom da história, não é um livro caro, também acho que isso é um ponto positivo, porque faz com que mais pessoas possam ter esse livro. E desses livros que eu falei até agora, eu acho que esse é um livro que eu realmente indicaria. O único outro livro que eu já li dessa lista que eu tinha falado pra vocês foi Cidade nas Nuvens, que eu também indico, mas se puder indicar só um deles dois, indicaria Uma Questão de Química, acho que vale muito a pena. Posição 54 é um livro do Stephen King, eu nunca li nada dele, mas esse aqui é Novembro de 63, que pelo que eu sei, meio que reconta a história de quando o Kennedy morreu. Pelo que eu sei, ele volta no tempo e faz com que isso não tenha acontecido. Tenho interesse de ler alguma obra do King, eu tenho um amigo que é muito fã e ele sempre fala pra eu ler alguma coisa do King. Eu sei que ele tá lendo aquela série da Torre Negra atualmente, mas esse livro em específico eu acho que ele nunca leu. Mas esse seria um que eu tenho interesse. No número 56 temos Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu tenho, já li todos. Acho um pouco estranho que esse livro não tenha aparecido na lista original, um pouquinho. Mas assim, dá pra entender, é um livro talvez mais juvenil. Aconteceu perto, sei lá, de 2011,
2011, 2012, 2010, alguma coisa assim que o livro aconteceu. Mas acho que é muito bom, é uma distopia bem construída. Hoje em dia, analisando, uma coisa que me cansa um pouco nesses livros de distopias é essa temática da pessoa sempre ter 16 anos, e eu acho que muitas vezes o personagem tem 16 anos para que as pessoas possam se relacionar. Eu acho que deve ser mais ou menos essa a ideia. No entanto, realmente é difícil de acreditar que uma pessoa de 16 anos tenha a capacidade de salvar a república, o mundo, de mudar todas essas coisas. Porque, assim, meio difícil de acreditar. Eu sei que também minha idade atual contribui para isso, mas acho que seria legal se muitas vezes esses personagens, em vez de ter 16 ou 17 anos, eles estivessem perto de uns 30 ou 35. Acho que seria um pouco mais real, mas a história é muito boa. Se vocês nunca leram, pelo menos assistam os filmes, acho que são muito bons. Não sou muito fã da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu sei que vai lançar um novo livro, que eu já não lembro qual que é o nome, mas que conta a história do Haymitch, e espero que esse seja um pouco melhor. Em relação à Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu não gosto do livro, não sei, não deu muito certo pra mim, e eu acho que o livro é um pouco comprido demais, mas o filme eu gostei, acho que o filme é bem desenvolvido, bem atuado, a história tá legal, e eu acho que vale a pena. No número 69, é um outro livro que eu tenho, e eu já li, que é Assassinos da Lua das Flores, do David Grann. Acho que esse livro vale muito a pena. Se vocês forem pegar um livro dessa lista, comprem Assassinos da Lua das Flores. É um livro muito interessante, um livro que não é de ficção. É um livro meio histórico, digamos assim, que você vai saber da história do povo Osage e de um massacre que aconteceu com eles. Basicamente um massacre que o que aconteceu no início do século passado, eles tinham uma terra específica lá nos Estados Unidos e de repente eles ficaram muito ricos porque tinha petróleo. As pessoas acabaram se aproveitando dessa situação, foram para a região. Muitas pessoas casaram com esse povo, muitos outros só ficaram ali morando e ao longo dos anos muitas das pessoas dessa população Osage foram mortas. Não se sabia exatamente o porquê. Elas só apareciam mortas, de repente algumas delas começaram a ser assassinadas, outras morreram de maneiras meio misteriosas, e eles começaram a tentar levar esse caso adiante, só que ninguém deu atenção. O então FBI, que não se chamava FBI na época, mas eles mandaram agentes para aquela região, e os agentes conseguiram descobrir certas coisas, sobre não só um padrão de como as coisas estavam acontecendo em relação a esses assassinatos, como o porquê que esses assassinatos estavam acontecendo. É muito interessante. É um livro que você não fica nem um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo surpreende de como as pessoas podem ser ruins, principalmente quando tem muito dinheiro envolvido, e nesse caso tinha muito dinheiro, muito dinheiro, porque eles eram a população per capita mais rica do mundo, e essa situação de investigação só vai pra frente quando uma das pessoas ela é afetada de várias formas. Muitas pessoas da família e amigos acabam sendo assassinados, e essa pessoa dá o jeito dela de que essa situação seja levada à frente. O livro é muito interessante porque além de envolver todo esse caso, envolve também uma questão de casamento, então você vê até que ponto que uma pessoa pode chegar para casar com outra por interesse e tudo mais. Acho que vale muito a pena, eu gostei muito. Acho que o filme também vale muito a pena, é um filme um pouco comprido, tem umas 3 horas e meia, mas acho que o filme é muito bom também. E se vocês quiserem pegar uma dica dessa lista, peguem Assassinos da Lua das Flores, porque eu acho que é muito bom. Na posição número 73, temos Harry Potter e as Relíquias da Morte, que obviamente eu já li todos, e esse é um livro que eu acho estranhíssimo que não esteja na lista principal, porque Harry Potter com certeza é o fenômeno do século, com certeza é o livro que mais vendeu no século. Se você juntar todos os livros, eles venderam assim muitas centenas de milhares de exemplares. Todo mundo conhece, teve adaptações muito famosas, e é um pouco estranho que nenhum dos livros tenha entrado na lista original. Pelo menos o livro 7 entrou nessa aqui, eu entendo. Eu acho que se entrasse algum, ou seria o livro 1 ou o livro 7, só que o livro 1 foi lançado antes do século XXI começar. Então faz sentido que seja o livro 7, mas acho um pouco esquisito que Harry Potter não tenha entrado na lista original. Não tenho nem muito o que falar, acho que a maior parte das pessoas sabe sobre o que se trata. Então vamos pro próximo, que é Clara e o Sol, que foi o livro que eu tinha comentado, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui tá na posição 74, e esse é um livro do Kazuo Ishiguro que eu também tenho interesse em ler. Esse aqui eu acho que é de ficção científica, o Não Me Abandone Jamais, que tá na posição 9, esse eu não tenho certeza, eu acho que talvez seja de fantasia, mas eu acho que talvez não. Nunca fui atrás pra saber. Os livros desse autor eu tenho interesse em ler, pelo menos um deles, mas eu acho que são livros que vão me agradar, eu não sei bem o porquê. Pelo que eu já ouvi falar de Clara e o Sol, gostei do que eu ouvi falar e tenho bastante interesse, espero ter uma boa experiência e espero conseguir comprar em breve, porque são livros que no geral ficam em torno de R$50 e são pequenos, tipo 300 e poucas páginas, então por R$50 acho um pouco caro, mas caindo por uns R$30 eu compro. Eu sei que uns tempos atrás Clara e o Sol ficam durante um bom tempo por acho que uns R$29 ou R$30. Eu fui deixando mais pra frente, falei, compro depois. Hoje em dia tá custando mais 50. Deveria ter comprado naquela época, mas acabei não comprando, né? Na posição 75 temos A Estrada Lincoln, que é um livro que eu tenho. Não sei sobre o que fala exatamente,
exatamente, mas pelo que eu entendi da premissa, você vai acompanhar um grupo de amigos fazendo uma viagem de carro e, não sei, tipo, conversas deles e o desdobramento da história. Mas acho que vai ser uma história que envolve estrada. E esse autor, além de ter esse livro, ele tem mais um livro nessa lista que tá em terceiro lugar, que é Um Cavaleiro em Moscou. Acho que esse é o nome. Não tem esse livro e esse eu não sei sobre o que fala, mas talvez seja algum livro de investigação policial. Na posição 77 temos um livro do Harari, que é o Sapiens. Esse eu nunca li. Não sei se tem exatamente interesse em ler esse. Eu sei que lançou um novo dele chamado Nexus. E ele tem aquele livro de lições para o século XXI ou do século XXI, alguma coisa assim. Tenho talvez interesse no futuro de ler alguma coisa dele, não no momento, mas quem sabe mais pra frente. E tanto a posição 78 quanto a 79 são livros do Murakami, que são Kafka Beira-Mar e um Q84. Eu não sei nada sobre os livros do Murakami, eu tenho um pouco mais de interesse de ler Kazuo Ishiguro do que ele, mas vamos ver se algum dia eu tenho um pouco mais de interesse. Até hoje nunca fui muito à frente de procurar sobre os livros dele, do Murakami, ou de saber um pouco mais sobre as sinopses, mas esses são dois livros que estão na lista e talvez eu teria interesse, mas não nesse momento. Na posição 81 tem A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que é um outro livro que junta fatos, história e tudo mais sobre uma mulher que as células dela, ela morreu de câncer, se eu não me engano, e eles pegaram as células dela e utilizaram para pesquisa, e pelo que eu sei, elas foram utilizadas para muitas vacinas, entre elas a da poliomielite e outras coisas da indústria farmacêutica, e a família dessa mulher não tinha nem plano de saúde e passava por extremas dificuldades. Essa jornalista conseguiu resgatar essa história e ajudar, acho que de certa forma, essa família. Eu não sei muito mais do que isso, eu só sei que ela era uma mulher negra que morreu de câncer, que tinha filhos muito pequenos, porque acho que ela morreu com uns 30 anos. Eu acho que ela tinha uns 3 ou 4 filhos. E que a indústria farmacêutica se apossou das células dela e fez muitos milhões de dólares em cima disso. Quero ler esse livro porque acho que deve ser interessante. A Vida de Pi tá na posição 86. Esse eu tive, na verdade, já li. Gostei, acho interessante, mas assim, se você não quiser ler o livro, o filme é muito fiel, digamos assim. E acho que o filme talvez até mais legal do que a leitura. Na posição 88 temos Complô contra a América, do Philip Roth, que na lista original tava na posição 65. Eu tenho interesse de ler alguma coisa desse autor, mas tenho um pouco de medo porque falaram que ele tem muito palavrão. Eu não sei se é em algum livro específico ou se é em toda a obra dele. Mas se for em toda a obra, daí não vou ter interesse porque vou acabar largando o livro. Mas não tendo palavrão nesse livro, tenho interesse em ler esse aqui. Na posição 91 temos Devoradores de Estrelas, que esse eu tenho, já li e eu acho maravilhoso. Eu acho que é muito bom. Se vocês quiserem ler um livro de ficção científica esse ano ou ano que vem, que seja muito interessante, leiam esse. Você vai ver a sinopse mais boba possível. É um homem tentando salvar o universo. Então ele tá numa nave indo para um outro planeta, ele acorda nessa nave e a missão dele é tipo salvar o planeta Terra por causa de uma coisa que tá acontecendo. A premissa é meio boba? Talvez seja, mas eu acho que a execução é muito bem feita, tem personagens muito carismáticos, você vai vendo o desdobramento dessa história de uma forma muito tranquila e eu gosto muito, muito, muito dos personagens desse livro. Acho que eles são muito bons e eles ajudam a história completamente. Tem um amigo que leu e ele gostou muito e pelo que ele me disse, depois ele saiu indicando para todo mundo da família dele e eu acho que é um livro muito bom e que não aconteceu muito aqui no Brasil. Eu acho que ele aconteceu muito lá fora, mas aqui pouca gente leu e acho que vale muito a pena. E na posição número 100 temos Um Homem Chamado Ove, que esse eu também tenho, é do Frederick Backman. Esse eu nunca li e espero conseguir talvez ler esse ano. Pelo que eu sei, fala desse homem que é um viúvo e que ele é ranzinza e você vai vendo os dilemas dele e as dificuldades dele poder se relacionar com outras pessoas e construir uma amizade. Eu acho que é um pouco assim. Deve ser um livro meio assim, esse homem é muito chato e de repente quando termina o livro você fica, nossa, que senhor fofinho. Esses são os livros que eu separei, que eu tenho algum interesse, que eu já ouvi falar, que eu gostaria talvez de ler. Nem todos eles eu sei muita coisa. Se vocês souberem mais alguma coisa sobre algum desses livros, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre algum livro dessa lista, podem deixar aqui nos comentários também, que eu posso dar uma olhada depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo. E até o vídeo da semana que vem.